Muito bem, aqui está o código feito em Java Web e a gente tem dois JSPs, um para mostrar os erros na tela e um para mostrar, fazer a parte de interface para o usuário. Aqui estão os labels que o usuário vai passar para o parâmetro e aqui estão os botões, feito em HTML e JavaScript para receber e enviar parâmetros do servidor. Aqui a gente está enviando um atributo tipo hidden que contém uma string calculada dentro dele. A gente vai ter também dois pacotes. Um vai cuidar da logística e outro vai cuidar do servlet, as informações mostradas na página. O servlet aqui ele vai receber aquele atributo que eu falei, chamado ação, vai ter o string calculado dentro dele e ele vai executar, vai cair dentro desse if e vai executar essa função aqui, que é o processo ação. E vai rodar tudo que tiver dentro do recebe envia. No caso lá a gente instanciou a classe processação para poder acessar esse método e rodar esse método. Esse método aqui ele vai pegar, para que serve? A gente vai receber as informações lá que foi passadas através da página, no caso as coordenadas x e y, são 5 coordenadas a origem mais 4 entregas que vão ser feitas, x e y. E vamos armazenar dentro desse vetor. Em cada índice a gente vai armazenar as coordenadas. E com isso a gente vai pegar e enviar, vai chamar a classe caminhoneiro, que está aqui dentro do pacote lógica, vai instanciar um objeto de tipo caminho para poder enviar esses vetores que contêm as informações de coordenadas e executar um método guia da classe caminhoneiro. O que esse método vai fazer? Esse método ele vai fazer várias coisas, mas ele vai servir basicamente para calcular a menor rota. Ele vai ter outras classes junto com que vão estar no mesmo pacote que ele para conseguir calcular qual é a melhor rota mesmo com as coordenadas que tem ali. Vão ser 5 coordenadas, 5 pares de coordenadas, x, y, x. Aí, com aquele vetor que a gente criou lá, a gente está passando pelo construtor, que está aqui em cima. A gente passou lá na classe e enviou para esse construtor. Aí a gente vai manipular através de gets e sets. E a gente vai setar o valor de cada coordenada baseado pelo índice. O que está no índice 0 a gente vai setar em x e vai criar vários objetos do tipo P e adicionando no array posição, que foi criado aqui. Aqui a gente vai declarar dois objetos do tipo rota, uma variável auxiliar, que a gente vai usar para comparar se esse caminho é menor que o outro, e declarar uma variável distância, só para enviar um parâmetro lá para a classe do caminho. A gente vai ter uma lista de coordenadas, ou seja, a gente vai ter um outro array, só que um array de um array, que vai permutar todas essas combinações, resultados de menor rotas possíveis, e vai retornar todas as rotas possíveis de serem feitas. A permutação ela vai permutar entre elas, entre os menores caminhos, vai mostrar todos os caminhos possíveis. E vai armazenar eles nesse array aqui. Aí aqui o que a gente vai fazer? Para cada array que tiver, a gente vai comparar a distância. E caso a distância auxiliar, que vai ser, ele vai pegar uma distância qualquer, tal. Por exemplo, eu pego a primeira distância, a primeira coordenada. A coordenada x é onde x é 10 e y é 20.
Aí eu comparo com outro caminho. E aí eu vou comparando a distância. Se essa distância for maior ou menor, no caso aqui, se for menor que a distância real que a gente passou ali, se for menor que esse número, a gente vai setar como caminho principal, ou seja, vai setar na coordenada, no array, o melhor começo de caminho para percorrer. E assim ele vai fazendo com todas as opções que tem dentro dessa permutação. Ou seja, aqui ele vai cuidar de listar todos os caminhos e aqui ele vai pegar todos os caminhos que foram listados pela permutação e vai construir o melhor caminho. E aqui ele vai cuidar de enviar para dentro desse vetor melhor posição o melhor caminho. Ou seja, esse vetor melhor posição ele vai estar dentro dele de forma ordenada, de 0 até 4. Cada índice, do menor índice até o maior, vai ter as posições, vai ter o melhor caminho no caso. E aqui a gente está enviando a melhor distância que foi setada na distância. E aí a gente tem essas variáveis aqui dentro da classe caminhoneiro. E através desses gets e sets que a gente tem aqui, a gente pode receber eles aqui. A gente simplesmente usa o objeto cam, que foi o objeto que a gente associou, do tipo caminhoneiro, e pega todas as informações que tem na classe e passa para cá. E com isso a gente consegue armazenar aqui nas variáveis de outra classe. A gente envia informação para lá e recebe, envia e recebe. Por isso que o nome do método é recebe e envia. E aqui por último a gente vai só pegar essas informações que a gente calculou lá na classe caminhoneiro e vai enviar para o parâmetro lá para o JSP. O JSP ele tem um if aqui feito em JavaScript e ele vai testar se tem um atributo sucesso. No caso aqui ele vai enviar o atributo, ele vai enviar que vai enviar sucesso e o sucesso possui um objeto tipo string true. Então quer dizer que isso daqui é verdadeiro, vai cair nesse if. E aqui eu vou declarar várias variáveis do tipo string e o que vai ter dentro dessas variáveis é o que está dentro desses atributos que a gente passou. No caso, a gente passou aqui a coordenada que estava dentro do índice 0, 1, 2, 4, e foi passando para cada um deles. E com isso a gente pode exibir na tela a menor distância e para onde vai. É esse o código. A parte de... Aqui eu vou mostrar, coordenadas é só para ele poder fazer uma lista e ser manipulado. No caminhoneiro a gente vai ter um vetor e na coordenadas a gente vai ter... Serve para a gente criar um tipo, como se fosse uma classe que tem um tipo. E a gente vai poder criar quantos objetos dessa classe a gente quiser. Aqui é a permutação. Ele basicamente vai fazer uma lista e permutar com outra lista. E vai ficar num loop grande de for até todos os elementos serem calculados para até ele listar todos os caminhos. Aqui a gente tem a classe rota, que vai ter a posição das coordenadas que foram passadas e a distância. Os get setters aqui, e a gente vai ter aqui um método que é responsável por mostrar qual é o menor caminho, ou seja, ele vai ordenar o menor caminho é esse, então adiciona essa coordenada nessa posição, a essa posição no caso, e calcula a distância dessas coordenadas que a gente calculou. O calcula a distância, ele vai ter uma função matemática lá que ele vai comparar distância por distância e vai comparar com as auxiliares vão estar em 0,
e vai comparar com as distâncias que foram passadas via os parâmetros, se são menores ou menores que ela, através do x. Se o x for menor que tal, tá, isso é basicamente uma função matemática, ele vai ficar comparando com o auxiliar até que ele retorne a menor distância possível. Possível não, a menor distância entre elas. Feito então, é esse o código.